Fala galera, sussa! Aqui é o Michael, o professor Molejo. Eu queria estar falando com vocês hoje um pouquinho sobre propriedades periódicas, né? E queria estar fazendo com vocês uma revisãozinha. Então, eu preparei essa aula para a gente conseguir lembrar um pouco o que era a tabela periódica, por que que ela era usada e como que ela era subdividida, beleza? Então, eu coloquei aqui para vocês, ó, a tabela periódica. A gente vai ter duas divisões que a gente precisa manjar, que é o período e o grupo, né? O período são as filas horizontais, né? Então são essas filas, beleza? E eu tenho 7 períodos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. E o que ele vai estar falando para mim, né? Cada período vai falar para mim quantas camadas tem esse elemento. Por exemplo, se eu olhar o hidrogênio, ele tem uma camada, né? Se eu olhar, por exemplo, o berílio, ele tem duas camadas, porque ele está no período 2. Se eu olhar o zinco, ele tem 4 camadas, porque ele está no período 4. Se eu olhar o bismuto, ele tem 6 camadas, porque ele está no período 6, beleza? Então, o período vai estar te falando a camada de valência, que é a camada mais externa, demorou? Então, quando você faz a distribuição eletrônica lá, você vê qual é a camada de valência, que é a camada mais externa, e ela vai estar te falando o período que o elemento está dentro da tabela periódica, demorou? Então é isso, guarda no coração, é importante. A gente pode chamar de período ou série. É as linhas horizontais, as filas horizontais, que vai estar te falando o número da camada de valência. Beleza, galera? Bora pro próximo aí. Veja, o próximo é o seguinte. Eu vou ter essa classificação em famílias ou grupos, né? Que agora vão ser as colunas verticais, beleza? Vai ser as colunas verticais. Eu uso mais família. Eu gosto do termo família. Por quê? Quando eu uso o termo família, traz essa ideia de característica, né? Então, quando eu falo família, né, dos elementos químicos, por exemplo, pega a família 1A aqui, ó, família dos metais alcalinos. Eles têm propriedades físicas parecidas, né? Então, a maioria desses metais aqui, quando eu coloco na água, eles têm uma reação muito enérgica com a água, eles explodem, beleza? Então, essa ideia de família eu gosto porque traz uma característica que coincide para a maioria desses elementos, beleza? Então, guarde essa ideia de família, né? E por que eles têm essa característica que coincide? Essa característica coincide com eles porque eles têm a mesma quantidade de elétrons na camada de valência. Então, por exemplo, ó, se eu pegar o lítio vai ter um elétron na camada de valência. Se eu pegar o potássio, ele vai ter um elétron na camada de valência. Se eu pegar o frâncio, vai ter um elétron na camada de valência. Por quê? Ele está no grupo 1 ou família 1A. Demorou, galera? Então, a família vai estar especificada pela quantidade de elétrons que eu tenho na camada de valência. Por exemplo, peguei aqui ó, a família do carbono. Né? Eu sei que o carbono está no grupo 14 ou família 4. Né? Ó, 1, 2, 3, 4. Família 4A. Então, eu sei que todo mundo que está nessa coluna aqui ó, vertical, né, tem 4 elétrons na camada de valência. Então, o carbono tem 4, o silício tem 4, o germânio tem 4, beleza? Por exemplo, pego aqui a família dos gases nobres. Sei que todo mundo aqui tem 8 elétrons na camada de valência. Então, por exemplo, o hélio é um gás inerte, né? Ele não faz reação. Então, como o neônio está na mesma família, ele tem uma característica parecida. Não faz reação também, beleza? É isso. Então, tenta guardar que tá na mesma família, te dá característica parecida. O que que vai designificar, o que que vai caracterizar essa família, né? Como que eu vou conseguir encaixar esse elemento dentro dessa família? A quantidade de elétrons que eu tenho dentro da camada de valência. Sussa? Então é isso, tá? É, Bora pro próximo, então. Aí as famílias têm alguns nomes específicos, né? Comentei com vocês. A gente pode falar uma família ou grupo. Os grupos no total são 18, né? Aí eu tenho a família dos metais alcalinos. Isso vocês vão precisar guardar, tá? É chatinho, mas precisa guardar. Metais alcalinos, alcalinos terrosos, beleza? Família 1A, alcalino. Família 2A, alcalinos terrosos. Aí depois eu tenho o grupo do boro, ou família do boro. Grupo do carbono, ou família do carbono. Grupo do nitrogênio. Agora tem mais dois nomes específicos: calcogênios e halogênios. Quem seria os calcogênios? Aqui do ladinho é o oxigênio, tá? Então seria a família do oxigênio, seguindo a mesma ideia. Halogênio seria a família do flúor, beleza? Precisa guardar, tá? E gases nobres. Então, quando for estudar essa matéria, tenta fazer um resuminho quando vocês estão estudando, tenta lembrar de cabeça, tá? E anota. Outra coisa, família vai falar para mim a quantidade de elétrons. Família 1A,
um elétron na camada de valência. Quantidade de elétrons na camada de valência, perdão. Família 2A, 2 elétrons na camada de valência. Família 3A, 3 elétrons. E assim segue a lógica, tá? Família 6A, 6 elétrons na camada de valência. Se a gente pegar o oxigênio, fizer a distribuição eletrônica dele, a gente percebe que ele tem 6 elétrons. Se a gente pegar o flúor, que é da família dos halogênios, ele vai ter 7 elétrons. Se a gente pegar qualquer gás nobre, ele vai ter 8 elétrons na camada de valência. Beleza? E aqui dentro, a gente tem os elementos de transição. Por exemplo, aqui dentro tem o cobre, a prata, tá? A gente vai ter o ouro. Então, a gente tem dois tipos de elementos de transição. Transição interna, que fica aqui bonitinho dentro da tabela. Transição externa, que é uma coluninha que a galera coloca aqui embaixo, tá? Beleza? Mas, só para deixar claro, essa transição externa é uma continuação dos elementos que estão aqui dentro, tá? A gente só tira ele como se fosse uma gavetinha, a gente puxasse essa gavetinha para fora e tirasse essa coluna que está aqui embaixo, demorou? Mas tudo é transição. Uns são transição interna e outros transição externa. Sussa? Ah, outra coisa que é bem importante. A gente tem os elementos representativos, né? Quem são esses caras? Elemento representativo é quem termina em S na camada de valência aí, tá? S. Então, se eu fizer a distribuição desse cara, vai ser, por exemplo, S1, S2, beleza? E aqui vai ser, ó, P1, P2, P3, P4, P5, né? P5, né? Mas, ó, não tem 7 na camada de valência? Por que terminou P5? Porque para chegar no P5, né, eu passei pelo 4s2. Por exemplo, o 4s2, vai. 4s2, 5, 4s2, 4p5. Se eu somo, dá 7, tá? Não sei se ficou claro isso. Para eu chegar no P5 de qualquer nível, eu precisei passar pelo S desse mesmo nível. E preencher ele, se eu somar, tem que dar 7. Sus? Só para a gente manjar aí. Tabela periódica dividida entre metais e ametais, né? Quem são os metais? A maior parte da minha tabela periódica, quase 80% dela aí são os metais. Tudo que eu coloquei em vermelho aqui, ó, é metal, né? Então eu começo tendo os metais aqui, semimetais, né? Metais de transição nessa região, metal alcalino terroso, beleza? Quais são as características do metal? Eles são elétrons positivos, eu vou explicar daqui a pouco o que é. São sólidos à temperatura ambiente, exceto o mercúrio que é líquido. Lembra disso, é legal essa exceção. Eles brilham, né? São dúcteis. A ideia de ser dúctil é você conseguir formar fio, maleável, né? Que é formar lâmina. Então é como se você bater com o martelo, não ia quebrar ele ia esparramar. E eles são bons condutores de calor e de eletricidade. Esses são características dos metais. Mas você pode me perguntar, Michael, qualquer metal? Qualquer metal, beleza? Tanto a prata, o ouro aqui, que são muito bons como condutor, até o sódio que está aqui em cima, tá? Então, eles são condutores. Sussa? Beleza? Bora pro próximo aí. Eu tenho os ametais. Eles são eletronegativos, quebradiços. Essa região aqui, tá? Os ametais, beleza? Opacos, formam compostos covalentes, e isso aqui no finalzinho é muito importante, né? São péssimos condutores de calor e eletricidade, tá? Então, ó, eletronegativo, né? E o metal é eletropositivo. Há metais eletronegativos, metais são eletropositivos, quebradiços. Então, eu não consigo formar fio com ele, nem formar lâmina, né? Por tentar fazer isso, vai quebrar, sacou? Então, ó, guarda isso no coração. Essa região aqui, ó. Então, tem exercício que eu vou falar, ó, lado direito. Tem exercício que eu vou falar lado esquerdo da tabela periódica. Lado esquerdo, ó, metal, tá? Lado direito, a metal. Aí aqui a gente tem os gases nobres, né? Por isso que não entra nessa brincadeira. Ó, vamos pensar nas propriedades. A primeira que eu gosto de começar é o raio atômico, né? E o que vai ser o raio atômico? Vai ser a distância do núcleo, né? Do núcleo do meu átomo até a camada mais externa, a camada mais distante, que é a camada de valência, beleza? Então, ó, quando eu for pensar nisso, como que cresce, né, o raio atômico? Ele cresce da direita para a esquerda, de cima para baixo. Então, ó, lembra que eu comentei que eu tenho os meus períodos, as minhas séries, e vai falar para mim o quanto de camada eu tenho, né, a camada de valência? Então, veja, se eu vou descendo dentro da tabela, eu vou aumentando o número de camadas. Então, faz sentido o átomo ficar maior. Ele vai ficando mais volumoso quando eu vou descendo, beleza? Então, ele vai descendo, vai aumentando o número de camadas, né? Então, ó, tá com um átomo grandão aqui, tá aqui embaixo, né? A camada 7, por exemplo. Aí o que acontece? Quando eu vou contar, né, a minha tabela periódica, eu conto pelo número atômico, né? Então vem ó, 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, né? O que vai acontecendo quando a gente segue esse número atômico? A gente está aumentando a quantidade de prótons. E quando a gente faz isso, se for um átomo neutro, né, a gente vai aumentar também a quantidade de elétrons. Então, isso vai estar aumentando a nossa força eletrostática. Então, se eu pego um cara que está aqui, ó, ele tem no mesmo período, né? Se eu pego o mesmo período, vou caminhando dentro do meu período, né? Pego um elemento que está aqui. Ele tem muito mais prótons e elétrons do que o sódio, por exemplo, né? Porque eu caminhei para a direita. Então, a força de atração é maior. Então, o átomo fica menorzinho, né? Porque a força ficou maior. Então, faz sentido ser da direita para a esquerda e de cima para baixo. Sus? Então tenta guardar o raio atômico, tá? Porque ele é muito importante. Então, ó, bora lá. Eletronegatividade. A eletronegatividade é a capacidade de atrair elétron, né? Quem eu falei que era muito eletronegativo eram os metais. Tem uma frase que a galera usa muito para lembrar quem são os elementos mais eletronegativos, né? Que é Von, Cl, Brisk, pH. Vocês precisam anotar isso em algum cantinho que é importante, né? Então, eletronegatividade é a capacidade de atrair elétron, ou a dificuldade desse cara perder esse elétron, né? Então, imagina, ó, eu estou falando que o elemento mais eletronegativo é o Fon, né? Que é o Fon, o flúor, oxigênio e cloro. Então, o mais eletronegativo é o flúor, depois vem o oxigênio, depois vem o cloro, ó, Fon, Cl, Brisk, depois é o bromo, né? Depois o carbono, pH, demorou? O fósforo e o hidrogênio, tá? Então, ó, segue essa ideia. Fonsele Brisk tem um enxofre também, desculpa. pH. Demorou? Aí, é a dificuldade, né, de conseguir retirar esse elétron. Imagina, como que eu posso relacionar isso, né? Quanto menor meu átomo, imagina, o flúor é muito pequenininho, né? Ele consegue atrair bastante esses elétrons, né? Porque ele é bem pequeno. Então, quanto menor o átomo, mais difícil é retirar esse elétron, sacou? Então, quanto menor o átomo, mais difícil é retirar esse elétron, né? Agora, um cara que está aqui, ó, por exemplo, o Francis. O Francis, ele é bem gordão, né? Ele tem várias camadas e os elétrons bem longe do núcleo. É facinho de tirar esse cara, entendeu? De tirar esse elétron desse cara, né? Sacou a ideia? Então tenta relacionar sempre com o raio atômico. Quem tem um raio atômico bem pequeno, lembra que o raio atômico é da direita para a esquerda, de cima para baixo? A eletronegatividade é o contrário. Então, ó, como que ficaria menor o raio atômico? O raio atômico ficaria menor da esquerda para a direita, de baixo para cima. Tem tudo a ver com a eletronegatividade, tá? Então, o raio atômico vai ditar a maioria das propriedades. Sussa? Então é isso. Eletropositividade seria o contrário da eletronegatividade, seria a tendência de perder um elétron. Quem tem essa tendência são os metais, né? Então, como aumenta o raio atômico, desse jeito aumenta o raio atômico, né? Então, aumenta também a eletropositividade, que é a capacidade de perder esses elétrons, né? Então, o cara mais eletropositivo da tabela periódica é o Francis. É o cara que mais quer dar elétrons, né? Ele quer perder esses elétrons de qualquer maneira. Então, é isso, tá? Ah, é importante se considerar aí os gases nobres, né? Porque gás nobre não quer nem ganhar nem perder, ele tá suavão, tá de boas, ó. Gás nobre, ó, não tem nem eletronegatividade, tá vendo que eu não coloquei? E também não tem nem eletropositividade, porque ele tá de boa, já completou 8, né? Ele não quer nem ganhar nem perder, pra ele tá tranquilo a vida do jeito que tá. Legal? Ó, potencial de ionização. Potencial de ionização é a energia que a gente gasta para conseguir retirar um elétron, né, desse átomo aí no estado gasoso. Então, ó, se liga. Quem que vai ser mais difícil de tirar? Agora eu coloco os gases nobres, né? O gás nobre, ele já tá tranquilo, bonitinho na vida, né? Já tá com 8 elétrons. Ele não quer perder de jeito nenhum. Então, o cara mais difícil de tirar elétron, né, vai ser o hélio, que ele já tá fofinho lá, né? O neônio, sacou? Então, como que aumenta? Da esquerda para a direita, de baixo para cima. Sussa? Então é isso. Dificuldade de tirar elétron desse átomo aí no estado gasoso. Paz? Beleza? Tem a ver com a eletronegatividade, Michael? Tem, mas não tem, tá? Por quê? Tem, mas não tem. Porque os gases nobres não têm eletronegatividade. O que a gente pode relacionar? Com o raio atômico, tá? Com o raio atômico. O hélio é um elemento muito pequenininho, gracinha, ele é bem pequenininho assim, ó. Então é muito difícil de tirar elétron dele, tá? Então pensa assim, sempre é raio atômico, demorou? Então, ó, bora para a próxima. Ah, um detalhe muito importante. Por exemplo, eu pego o flúor aqui, ó, fofinho, né? Fui lá, consegui retirar um elétron dele. Nossa, dá um baita trampo, é difícil, mas consegui tirar. Beleza.
A segunda energia de ionização sempre vai ser maior que a primeira. Porque imagina, eu tirei um elétron, né? Puta, foi foda pra caramba já. O segundo elétron vai ser muito mais difícil. O terceiro vai ser muito mais difícil. E é isso. Quando eu falo muito mais difícil, é tipo 1000 vezes mais difícil. 10 mil vezes. E aí depende aí do elemento, da sua característica, tá? Então, tipo, fica mais difícil real. Ou dobra, ou triplica, depende do elemento aí, né? Mas se eu saltar da camada de valência para uma camada mais externa, aí chega nesse exemplo que eu falei, por exemplo, de ficar até 100 vezes ou 1000 vezes mais difícil de retirar esse elétron. Eletroafinidade. É a energia que a gente libera, né? Agora, quando eu coloco um elétron nesse cara aí no estado gasoso. Demorou? Então, ó, ela varia, né? Com igualzinho a eletronegatividade. Então, por exemplo, eu pego o flúor de novo. Gosto desse exemplo. Flúor, bonitinho, gracinha. Tá com 7 aqui, ó. 7 elétrons na camada de valência. O que ele quer fazer? Ele quer ficar com 8, né? Ele quer ficar com 8, bonitinho, virar tipo um gás nobre, né? Quando eu coloco esse um elétron na camada de valência dele, ele completa esse 8. Ele vai liberar uma energia. Essa energia é grande, né? Porque para ele é muito favorável virar gás nobre, né? Então, assim, ó, quanto maior a necessidade desse átomo, desse elemento, receber esse elétron, maior vai ser a eletroafinidade dele. Sussa, então tem a ver com a eletronegatividade. Então, se um cara tem 7 elétrons na camada de valência, por exemplo, esse grupo aqui, ó, são dos halogênios, ele vai ter uma eletroafinidade grande, sacou? Agora, os calcogênios já diminui um pouquinho, mas ainda é alto. Agora, se eu pegar aqui o metal alcalino terroso, é bem baixo, né? Ele não quer ganhar elétron, ele quer perder, né? Se eu pegar um metal alcalino, nossa, é super baixa, né? Ele não quer ganhar elétron, ele quer perder. Então, a eletroafinidade dele vai ser baixa, sacou? Densidade. Essa propriedade, ela não varia certinho, assim, em relação à interpretação, né? Mas ela é periódica porque ela segue uma lógica. E ela é de cima para baixo, né? Da esquerda para o centro, da direita para o centro. Então, o mais eletronegativo aí seria o irídio, o ósmio, né? E qual que seria a ideia de densidade? Densidade a gente precisa lembrar daquela fórmula que é massa por volume, né? Então, é a quantidade de massa de determinado elemento químico que eu consigo colocar num volume. Aí tem aquela brincadeira lá do que é mais denso, né? O ferro ou pena de galinha, né? Aí você tem aquela brincadeira lá de tipo, 1 quilo de ferro ou 1 quilo de pena. O que pesa mais? É tudo a mesma coisa porque é 1 quilo. Mas o que eu vou ter em maior quantidade de volume para dar 1 quilo? Eu preciso pegar uma porção muito baixa de ferro para dar 1 quilo e eu preciso pegar uma porção muito grande de pena para conseguir ter 1 quilo. Só com a ideia? Então, o ferro é muito mais denso, tá? Do que a pena. É um exemplo idiota, mas às vezes ajuda a gente a conseguir entender. SUS? Outro rapidinho, a gente falar aí resumidamente, né? Eletronegatividade, potencial de ionização vai seguir essa ideia. Da esquerda para a direita, de baixo para cima. Isso sempre aumentando, tá? Aí o cara mais importante, que é o raio atômico. O raio atômico aumenta da direita para a esquerda, de cima para baixo. Sussa. Então é isso, o resuminho que a gente tem que ter de tabela periódica, beleza? Aí agora eu vou entrar nos exercícios, tá? E aí eu vou postar o vídeo separado, porque eu acho que vai ficar longo. Mas é isso. Dá uma olhada aí na revisão e bora fazer o vídeo. Opa, bora fazer os exercícios. Desculpa. Até o próximo. Beijinho no coração aí, se cuida.